Na véspera de Natal, o integralismo, um nome que para muita gente estava guardado numa gaveta antiga desde a era Vargas, se tornou um dos termos mais buscados por brasileiros nas redes sociais. Eu sou Ricardo Senra, sou repórter da BBC News Brasil aqui em Londres e hoje eu falo com vocês sobre o que é o integralismo, um movimento de extrema-direita popular nos anos 30 e que agora voltou à tona com um ataque à bomba na produtora do canal Porta dos Fundos no último dia 24 de dezembro. Nesse vídeo, a gente também vai entender por que o integralismo nunca deixou de existir no Brasil. Quem me disse essa frase foi o historiador Leandro Pereira Gonçalves, um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e autor de uma série de livros e artigos sobre o integralismo, incluindo uma biografia de Plínio Salgado, criador e figura central desse movimento. Antes de tudo, recapitulando. 2 coquetéis Molotov foram lançados na madrugada do dia 24 na sede do Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro. Houve princípio de incêndio no local e ninguém ficou ferido. No dia seguinte, um grupo usando o nome Comando Insurgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira divulgou um vídeo reivindicando a autoria desse ataque. No vídeo, esse grupo sugere que o ataque teria sido uma represália ao especial de Natal produzido pelo Porta dos Fundos e veiculado pela Netflix, em que Jesus é mostrado como gay e acompanhado por seu parceiro, Orlando. Mas no dia 26, a Polícia Civil do Rio de Janeiro disse que o grupo, que tem esse nome longo que eu falei pra vocês, negou o ataque. O vídeo é verídico, mas não se sabe se realmente foram eles, disse a polícia. O professor Gonçalves estuda o integralismo há mais de 20 anos. Ele me explicou que o movimento, na verdade, se pulverizou desde meados dos anos 70. Segundo ele, abre aspas, o integralismo é a expressão máxima da extrema-direita brasileira. Ou seja, não existiria na nossa história nenhum movimento com tanto impacto representativo e simbólico. Depois da morte do Plínio Salgado, em 75, especialistas como o professor Leandro Gonçalves e o professor de História Contemporânea Odilon Caldeira Neto dizem que começa no Brasil o chamado neo-integralismo. O neo-integralismo seria a fragmentação dos integralistas em diversos pequenos grupos neofascistas, que trazem novas características ao integralismo tradicional lá dos anos 30, mas se mantêm ligados por uma simbologia original. Mas enfim, o que é o integralismo e que simbologia é essa? Historicamente, o integralismo não se caracteriza por ações necessariamente violentas. O último grande ataque violento dos integralistas, segundo o professor, aconteceu em 1938 e incluiu não só integralistas, mas também liberais e militares insatisfeitos com o Estado Novo de Getúlio Vargas. Muita gente agora se espantou nas redes sociais com a retórica dos extremistas que aparecem no vídeo. Nas imagens, eles fazem menções críticas a burgueses, ao grande capital e à grande corporação bilionária Netflix. Pelo Twitter, por exemplo, teve quem associasse os termos ao marxismo, numa tentativa de associar os ataques a militantes de esquerda. O lance é que essas ideias estão no coração do integralismo lá dos anos 30. O liberalismo e o comunismo são duas faces da mesma moeda. Essa é uma das frases mais conhecidas do Plínio Salgado, o pai do integralismo. O integralismo, na essência, é anticomunista e antiliberal. Então, segundo o historiador com quem eu conversei, existe um discurso ativo e representativo contra o capital, contra os bancos e contra a influência estrangeira. Para os integralistas, tanto o comunismo quanto o liberalismo e o capitalismo, em última instância, teriam a mesma base, uma base judaica, uma base nos bancos. E daí vem uma questão antissemita bastante importante, me disse o professor. A tradicional bandeira integralista aparece no vídeo divulgado recentemente, nesse caso do Porta dos Fundos. A bandeira traz ao centro a letra sigma maiúscula. Os integralistas usam o mote Anauê, uma saudação normalmente acompanhada pelo gesto tradicional do braço direito estendido. É semelhante às saudações fascistas de Benito Mussolini na Itália e nazistas na Alemanha de Hitler. E as referências à monarquia que aparecem nesse vídeo? Bom, nas imagens, os homens mascarados aparecem em frente a uma bandeira com o sigma e a outra bandeira, a bandeira do Brasil Imperial, um dos símbolos mais importantes da monarquia. Tem integralista monarquista, então? Sim, e desde os anos 30. E depois, com essa pulverização que a gente acabou de comentar, essa relação continuou a ser feita. Vamos voltar ao governo Vargas. Lá nos anos 30, surgiu um grupo chamado Ação Imperial Patrionovista Brasileira. Eles defendiam um terceiro reinado nos anos 30 e também apoiavam o integralismo. Depois do Estado Novo, em 37, a Ação Integralista Brasileira, que foi criada pelo Plínio Salgado, passou a existir na ilegalidade. No mesmo ano, em 37, quando aconteceu o golpe do Estado Novo, Vargas ofereceu o Ministério da Educação ao Plínio Salgado em busca de apoio dos integralistas. Mas a oferta não se concretizou, Vargas foi enrolando e em maio de 38 os integralistas, insatisfeitos, atacaram
ao Palácio do Catete com o objetivo de derrubar Vargas. O levante integralista fracassou e mais de 1000 homens foram presos. Salgado, nessa época, se exilou em Portugal e ficou por lá até 1946. De volta, ele se elegeu 2 vezes deputado federal. Foi candidato à presidência da República em 1955 e teve mais de 8% dos votos. Ficou em 4º lugar. Mas com o fim do pluripartidarismo na ditadura, a partir do AI-2, lá em 1965, o pai do integralismo se filiou ao Arena, o partido que formava a base de sustentação do governo militar. Salgado foi uma das suas lideranças até 1975, quando morreu em decorrência de problemas pulmonares. E aí, a partir dos anos 80, o integralismo brasileiro passa a incluir um novo diálogo com grupos violentos, como os chamados carecas do ABC, ou os skinheads fascistas, me contou o professor. Mas parte da militância, voltando à monarquia, não deixou de lado a simpatia com o conservadorismo dos monarquistas. Já nos últimos 5 ou 10 anos, mais recentemente, surgiram outros movimentos assim. Um dos mais importantes fica no interior e na Grande Rio e também une uma simbologia forte da monarquia e do integralismo. Tem forte presença de armas e de policiais, o professor também me contou. Essa herança de defesa monárquica, portanto, dentro do integralismo, existe e se mantém até hoje. Aliás, e atualmente, como anda o integralismo no Brasil? Bom, as principais células integralistas estão em São Paulo e no Rio de Janeiro, segundo especialistas, e elas podem ser encontradas facilmente nas redes sociais. De fato, a gente encontrou um monte de grupo com bastante facilidade. Eles usam os termos integralistas, a simbologia integralista, e eles dialogam intensamente entre si, trocam fotos de eventos com bandeiras da monarquia e até armas pesadas, pedindo, por exemplo, o fim da República. Há também grupos mais moderados. Um dos principais grupos contemporâneos, mas não o único, é a Frente Integralista Brasileira, chamada FIB. Em uma nota enviada à imprensa, a FIB informou que tomou conhecimento do vídeo pelas redes sociais e eles disseram que não tem nada a ver com aquelas imagens. Eles falam, inclusive, que aquele é um suposto grupo integralista. Eles destacam, inclusive, que o grupo que aparece no vídeo está usando máscaras e, segundo eles, é proibido entre os integralistas o uso de máscaras para fins de militância. Eles dizem que o integralismo poderia estar sendo usado nesse vídeo como um bode expiatório por um outro grupo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro continua apurando esse caso e tenta identificar, de um lado, quem são os autores do vídeo e, de outro, quem são os autores do ataque à sede do Porta dos Fundos. Se são o mesmo grupo ou não, ainda não se sabe. A gente aqui na BBC News Brasil vai continuar acompanhando esse assunto bem de perto. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não nos segue, por favor, siga e ative as notificações para saber quando tem vídeo novo. Deixe seus comentários que a gente promete que lê todos. Obrigado por nos seguir até aqui e até!